Irmãos, abramos nossas Bíblias no capítulo 60 do livro de Isaías. Isaías, capítulo 60. Vamos ler os versos 1 e 2. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Vamos orar. Querido Pai, uma vez mais, no nome precioso do Senhor Jesus, entregamos esse tempo de comunhão na Tua Palavra, em Tuas mãos. Confiamos na graciosa provisão do Senhor para recebermos, ouvirmos, entendermos, guardarmos e aplicarmos a Tua Palavra nos nossos corações. Rogamos que Tu nos encabeces e exerça a Tua liderança e o governo do Teu bendito Espírito Santo sobre nossas vidas. Ilumina os olhos do nosso coração, pois nos interessamos em Te ver e em Te ouvir. Assim nos dispomos nas Tuas mãos, Senhor. Sê misericordioso conosco, por amor do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos. Amém. Queridos irmãos, conforme foi previamente anunciado, essas duas palavras iniciais de Isaías 61 foram separados como tema para esse encontro. Dispõe-te, resplandece. Ou levanta-te, resplandece. Vivemos sem dúvida nenhuma, é um consenso tão nítido no coração de tantos servos e servas do Senhor, que estamos verdadeiramente nos tempos de parto, no que concerne ao propósito eterno do Senhor, no tempo de fechamento, no que concerne a essa revelação última do Senhor Jesus a esse mundo trevoso, na iminência da vinda gloriosa daquele que nosso coração aguarda. Quando Isaías escreve esse capítulo, ele registra muita coisa a respeito da glória da igreja. É certo que no sentido literal e primário, esse capítulo se refere à glória de Jerusalém, como povo da aliança de Deus do Velho Testamento. Mas tudo aquilo que foi dito a respeito de Jerusalém no Velho Testamento tem, de alguma maneira, mais intensa ou menos intensamente, uma aplicação direta ao povo celestial de Deus do Novo Testamento, já que Israel era o povo, é ainda, o povo terreno de Deus no que concerne aos seus tratos nesta terra. E a igreja, o povo celestial de Deus. A semente de Abraão se compõe e é mais numerosa que a areia da praia do mar. Isso faz referência ao povo terreno de Deus, a nação de Israel. Mas também mais numeroso que as estrelas do céu. E isso certamente faz referência ao povo celestial de Deus. Então, esses dois versículos, no foco que em particular abordaremos nesses dias de comunhão juntos,
eles têm uma aplicação muito direta à glória da igreja. Então, esse termo, levanta-te ou dispõe-te, primeira palavra do verso 1 de Isaías 60, sem dúvida é um chamado para uma fervente e radiante expectativa, sem usarmos sempre nenhuma ênfase exacerbada de palavras. Quando Isaías o profeta se refere ao povo, em primeiro plano então, como explicamos, terreno de Deus, profeticamente falando ao povo celestial de Deus, esse que se compõe daqueles gregos ou judeus, escravos ou livres, homens e mulheres, o povo celestial de Deus. Quando Isaías faz essa exortação, dispõe-te, levanta-te, e usa em seguida a palavra resplandece, a nota de Isaías nesta palavra resplandece é mostra-me o teu rosto. Então há nesses dois versos frases e mesmo palavras tão lindas e tão significativas que nós vamos gastar uns minutos iniciais para fazermos uma introdução usando esses versos que são o tema e o encargo do nosso encontro. Todos os irmãos que estarão aqui compartilhando a palavra estarão com o mesmo encargo relacionado a esses versículos de Isaías 60. O testemunho de Jesus em tempos de declínio espiritual. Esse foi o tema que colocamos no convite aos irmãos para esse encontro. E essa realmente é a carga dos nossos corações. Por sabermos que, sem nenhuma dúvida, estamos vivendo dias de intenso declínio espiritual, por um lado, e por outro lado, bendito seja o nome do Senhor, um chamamento renovado para que respondamos a Ele. Temos dito em diversos contextos, para diversos irmãos, que nos parece, me permitam essa leitura espiritual, me parece que nosso Senhor Jesus tem feito o seu último movimento de amor em direção à sua igreja. Vivemos os últimos dos últimos dias. E aquele que se assenta no trono tem um desejo ardente em seu coração há quase 2000 anos. Levantar-se desse trono, assim como ele o fez para receber o primeiro mártir, Estevão. Uma vida individual, mas o primeiro mártir, marcando um princípio da parte do Senhor. Repetindo duas frases que estão diretamente relacionadas àquelas duas entre as 7 que o nosso Senhor Jesus proferiu na cruz. Estevão. É dito que ele vê o céu aberto e o Filho do Homem de pé. Nós sabemos pelas Escrituras que quando nosso Senhor ascende ao céu, ele se assenta à destra da majestade nas alturas. Mas quando o primeiro mártir, o diácono de Jerusalém, Estevão, vai ser recebido pelo Senhor, o Senhor se levanta de seu trono. Então ele disse: vejo o Filho do Homem de pé, como que dando as boas-vindas àquele que seria o primeiro mártir de uma longa lista de santos, servos e servas, apóstolos e profetas, que têm vivido nesses 2000 anos e que têm então entregue suas vidas por amor do nome do Senhor. 2 vezes apenas no livro de Atos o céu se abre, e apenas 2 vezes. Na primeira vez, Atos 7, quando Estevão é apedrejado. E na segunda vez, em Atos 10, quando aquele lençol desce do céu, preso pelas 4 pontas, cheio de animais imundos, e Pedro tem aquela visão da igreja. Primeira vez que o céu se abre, Estevão vê a glória de Cristo. A segunda vez que o céu se abre, Pedro vê a glória da igreja, Cristo e a igreja. Então, quando há esse chamado do Senhor à igreja, levanta-te, resplandece,
Sem dúvida alguma, queridos irmãos, esse chamado tem muito interesse para nós nos dias que vivemos. Porque, como falávamos, se por um lado nós estamos vivendo dias em que, notadamente, estamos em declínio espiritual no que concerne à igreja professa em geral, não podemos negar isso. Se isso não fosse assim, nós nem estaríamos aqui, nosso Senhor já teria voltado. No que concerne ao testemunho geral da igreja, estamos em declínio espiritual. Mas por causa da fidelidade do Senhor para conosco, e do amor dele ao seu próprio nome, porque depositou sobre nós o seu testemunho, então também vivemos dias em que, em meio de tanto declínio espiritual, apostasia mesmo em muitas esferas, nós também vivemos dias em que talvez como nunca, nesses últimos anos, e acho que poderia colocar talvez 30 anos, o chamado do Senhor para que realmente nos compromissemos com Ele integralmente tem sido ouvido de uma forma preciosa por muitos corações em muitos lugares. Temos dito aos irmãos também, em diversos contextos, já temos servido ao Senhor um bom número de anos. E temos sido muito gratos a Ele porque nesses últimos 5 ou 6 anos, temos visto um número de jovens envolvidos com o Senhor e com a sua palavra, que nunca vimos nos 25 ou 30 anos anteriores. Sem dúvida, o Senhor tem despertado uma geração que o tem buscado, amado a Ele e a sua palavra, e mesmo entre irmãos mais velhos. Aqueles que, quem sabe, viveram vidas tão monótonas, em ponto morto há tantos anos, têm recebido uma renovação de um chamado à entrega total, à plena rendição, a conhecer o Senhor de modo mais real e íntimo. E esse chamado tem ecoado pela graça de Deus em tantos corações. Então, queridos irmãos, se por um lado, como já lemos nesses versículos e vamos tocar como introdução em alguns detalhes, nós estamos vivendo os dias negros e de declínio, por outro lado podemos ouvir de uma forma retumbante essa linda frase de Isaías, que na verdade é de Deus ao seu povo, pelos lábios de Isaías, e que ressoa no nosso coração, igreja do Deus vivo do século 21. Levanta-te, ou dispõe-te, resplandece. Um detalhe sobre a palavra resplandece. Na língua original ela tem um sentido mais amplo do que resplandece, exatamente. E a ideia é, me mostra teu rosto. Há uma expressão no livro de Cantares que talvez seja bom consultarmos e não apenas citarmos. Abra, por favor. Livro de Cantares, no capítulo 2, onde o noivo fala exatamente essas palavras com a sua amada noiva. E escute o que ele diz. Cantares, capítulo 2, versículo 10. O meu amado fala e me diz, levanta-te. Essa palavra é exatamente a mesma, na língua original, que foi usada pelo profeta Isaías. Levanta-te, ou dispõe-te. Querida minha, formosa minha, e vem. Vem para onde? Para a vida de união com o noivo. Já que Cantares é um maravilhoso livro de união. Reflete no Velho Testamento a ênfase de João no Novo Testamento, nos seus 5 escritos. O Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse. Vida de união com Cristo. O livro de Cantares reflete a mesma nota. Então, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, a voz da rola ouve-se em nossa terra,
A figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, mesma palavra, de novo, mesma ênfase. Querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. E note essa frase: mostra-me o teu rosto. Essa frase na língua original não traduz uma palavra. No livro de Isaías, preste atenção, a expressão resplandece é uma única palavra, que tem a ideia de mostra-me o teu rosto. Então, a palavra resplandece de Isaías não é a mesma palavra original do livro de Cantares. Aqui é uma frase, é mais de uma palavra, que traduz a ideia, a mesma ideia, mostra-me o teu rosto. Então lá Isaías, uma palavra, resplandece, com a ideia, mostra-me o teu rosto. Aqui uma frase, com essa ideia claríssima. Então não a mesma palavra, mas a mesma ideia, exatamente a mesma ideia. Mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e o teu rosto amável, ou aprazível, ou formoso, lindo. Então essa é a palavra do amado para a amada. Mostra-me o teu rosto, porque o teu rosto é lindo. Mostra-me o teu rosto, porque o teu rosto me dá prazer. É aprazível, formoso. Então levanta-te, mostra-me o teu rosto. O que isso significa, né? Claro que a linguagem de Isaías também é poética, como a linguagem de Cantares. O anelo de nosso Senhor, queridos irmãos, é que nós não o sigamos como aqueles que apenas conhecem seus mandamentos, suas ordens, mas aqueles que o seguem porque estão face a face com Ele. Por que Enoque foi arrebatado? E lembre-se de novo, ele foi o primeiro. Então ele estabelece o princípio. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Levanta-te, mostra-me o teu rosto. Esse é o anelo do noivo para com a noiva. E queridos irmãos, até que o nosso Senhor venha, graças a Ele, e prepare o seu coração para essa linda notícia, que sem dúvida já é conhecida de você, nós iremos ouvir essa voz cada vez mais sonora, até que Ele venha. Porque esse é o seu anelo pela sua noiva. Porque Ele tem compromisso consigo mesmo. Porque ainda que fôssemos infiéis, Ele permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Então o Senhor continuará até que Ele se levante segunda vez do seu trono. Ele continuará pleiteando e pelejando pelas afeições e devoção de sua noiva. Isso não é maravilhoso? Um noivo que peleja, que pleiteia pelas afeições de sua noiva. Esse é o nosso noivo. Levanta-te, mostra-me o teu rosto. E, associando com a linguagem de Cantares, porque teu rosto é formoso, é aprazível, amável, lindo. Agora, quando nós voltamos ao livro de Isaías, e é lá que vamos completar nossa introdução, dispõe-te ou levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor nasce, ou mais especificamente, vai nascendo. Uma ideia de contínuo aqui. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não há como ver uma expressão dessa e não nos lembrarmos daquele verso: a luz do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito, ou ser dia perfeito. Então a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Agora, olhe que tremendo contraste que completa nosso contexto inicial. Porque eis, e essa palavra eis, todas as vezes que ela aparece na língua hebraica, é muitas vezes, eis aqui meu servo, Isaías 42.
muitas vezes, centenas de vezes, essa palavra aparece no Velho Testamento. Sempre ela significa contemplem, ou vejam, observem. Porque, vejam, as trevas cobrem a terra. Então esse eis não é apenas uma palavra de conjugação, é um chamado a perceber algo. Observem, notem, prestem atenção, vejam, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Também graças ao Senhor pela beleza da Bíblia, porque não há como lermos também essa expressão e não nos lembrarmos de Êxodo 10, quando o Senhor julga o Egito com as trevas. Porque eles adoravam um Deus, que não é Deus, chamado Ra. E esse é o Deus Sol. E quando o Senhor ordenou todas aquelas pragas, cada uma das pragas tem uma relação com um Deus que o egípcio adorava. Todas elas. Então quando o Senhor ordena trevas sobre a terra, é porque eles adoravam o Sol. E se o Sol fosse Deus, não haveriam aqueles dias de trevas. Então o Senhor julgou o chamado Deus Sol, já que o Sol não é Deus. Então, quando eles entraram naqueles dias de trevas, o que é dito no texto de Êxodo 10? Que as trevas eram tais que ninguém se levantou do seu lugar. E eram trevas tão espessas que se podiam apalpar. Essa é a ideia de Isaías também. Porque as trevas cobrem a terra. Irmãos, nós temos feito essa leitura, claro que é um aspecto dela, como já explicamos nos nossos dias, nós concordamos com essa leitura. As trevas têm coberto a terra. O que você acha? Por que você acha que a criação mesmo de Deus tem respondido como tem respondido nesses últimos dias? Cada noticiário do dia que ouvimos é um gemer novo da criação. Não é assim? E as dores de parto estão se intensificando de uma forma muito, muito nítida. Porque o dia do Senhor se aproxima. E esse é um dos sinais, o gemido da criação. Então, trevas cobrem a terra e escuridão os povos. E se fôssemos falar de escuridão moral? E se fôssemos falar de perda de absolutos e de princípios? Escancaradamente. Trevas e escuridão. Mas, sobre ti, aparece resplendente o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. Irmãos, se as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, escute com atenção. Não podemos ser dogmáticos. Ninguém pode. A respeito de nenhuma posição taxativa e então dogmática com relação ao como e ao quando do arrebatamento da igreja. Ninguém pode. O máximo que se faz são sugestões. Todos os servos do Senhor. Porque as Escrituras não são claras. Você está livre para ter sua posição, mas você não pode ser dogmático a respeito dela. Agora, independente disso, esse então não é nosso encargo, escute bem. Parece muito claro, e aqui também sem ser dogmático, mas nos parece muito claro que há uma distinção muito nítida no Novo Testamento entre a vinda ou o aparecimento da estrela da manhã e do sol da justiça. Porque, de novo, parece também muito claro que realmente a vinda do Senhor será em duas etapas. Primeiro, ele vem de forma invisível ao mundo, mas visível à igreja. E então nós somos chamados ao encontro com o Senhor nos ares, não na terra. E então sim, uma vinda, possivelmente daí um tempo mais, para uma manifestação maior a toda a terra. Por isso, 1 Tessalonicenses tem a ver com a vinda do Senhor para a igreja. E 2 Tessalonicenses tem a ver com a vinda do Senhor para o mundo. Aquelas duas lindas epístolas. Primeiro, igreja. Segundo, o mundo. Dia de Cristo, dia do Senhor. Então parece que essas coisas realmente são muito claras. Embora, quero reforçar aqui, nem nisso podemos ser dogmáticos. Mas, irmãos, nos parece muito claro que nós, como igreja, não estamos aguardando o sol da justiça.
Nós estamos aguardando a brilhante estrela da manhã. Aquela que somente é vista por aqueles que a buscam ver, que a aguardam. Já que ela é a estrela da madrugada, quando todos estão dormindo. Pedro usa uma figura tão linda na sua epístola, é claro, essa expressão aparece em outros lugares. O Senhor mesmo se refere a si como a brilhante estrela da manhã. Mas Pedro usa essa expressão na sua segunda epístola. Ele diz que nós devemos ser sábios em ouvir a palavra profética, e ele se refere particularmente à palavra dos profetas do Velho Testamento, porque ela é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Veja a visão de Pedro. Lugar tenebroso. Trevas cobrem a terra e escuridão os povos. Então essa candeia brilha em um lugar tenebroso e ela vai continuar brilhando até que o dia clareie e a estrela da alva nasça nos vossos corações. Que linda figura de Pedro. Já que ali, irmãos, nos parece muito claro que ele faz uma comparação entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Ele diz que eles estavam com o Senhor no Monte Santo, quando aquela voz foi ouvida pela glória excelsa, tu és meu filho amado em quem me comprazo. Nós estivemos com ele no Monte Santo e fomos testemunhas oculares da sua majestade. Essa é a primeira vinda. Mas então ele segue e diz que o Senhor mantém para a igreja uma candeia que brilha em lugar tenebroso e ele a manterá até que o dia clareie, mas não apenas isso, que a estrela da manhã nasça nos vossos corações. Então realmente nós estamos sendo chamados e chamados pelo Senhor, cada dia, por essa voz de amor que nós lemos em Cantares e Isaías. Levanta-te, dispõe-te e mostra o teu rosto, porque teu rosto me é aprazível, amável. Estamos ouvindo e ouvindo e ouviremos cada vez de forma mais sonora, bendito seja o Senhor, essa voz, até que a estrela da alva nasça em nossos corações, para aqueles que aguardam a brilhante estrela da manhã. Então, para completarmos essa introdução, vamos ao livro de a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E escute como a palavra profética de Isaías soa dos lábios de Paulo com a mesma ênfase. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1. É tão impressionante, irmãos, a relação, que nos parece que Paulo tinha em mente Isaías quando ele escreveu esse texto de Tessalonicenses. Tinha em mente o texto de Isaías 60 que acabamos de ler. 2 Tessalonicenses 1, 10, diz assim: quando vier a vinda do nosso Senhor Jesus, segunda vinda, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, o dia da sua vinda. Porque foi crido entre vós o nosso testemunho. Veja a ênfase. Ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. O que nós lemos em Isaías? Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Escuridão para os povos, trevas sobre a terra, mas sobre ti se vê resplendente o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. É exatamente o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Agora para a igreja. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram naquele dia. Verso 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos. Importante, irmão. Como dissemos, nosso Senhor Jesus está fazendo sua doce e poderosa voz ser cada vez mais discernida e ouvida pelos nossos corações, nesses dias do fim, para que nós respondamos aos seus últimos movimentos de amor em direção à sua igreja. Para que então, finalmente, essa glória do Senhor apareça sobre o seu povo e em seu povo. Então, oramos para que o nosso Deus vos torne dignos, compatíveis, idôneos, é a ideia, da sua vocação. Que vocação? Para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Expressão que está logo aí em seguida nessa carta mesmo, no capítulo 2, não vamos ler, versos 13 e 14. Capítulo 2.
Fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Impressionante frase. Então, vos torne dignos da sua vocação, a vocação para alcançar a glória do Senhor, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. E de novo, verso 12, repetindo a ênfase do verso 10, olha aí, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, de novo, a mesma ideia do verso 10, glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Uma notazinha rápida a mais, que interessa para os que estudam as Escrituras com cuidado. Veja aí, verso 10, ser glorificado, e verso 12, seja glorificado. Metade do verso 12. Essas duas palavras são únicas, elas não aparecem em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Duas palavras gregas. E elas significam literalmente adornar com glória. Que linda palavra. Então vamos ler o versículo assim. Quando ele vier para ser adornado com glória nos seus santos. Não é uma linda frase, irmão e irmã? O Senhor adornado com glória, ele já é o Senhor da glória. Mas o que significará a sua vinda? Ele será adornado com glória nos seus santos. É por causa dessa visão tão clara que Paulo diz assim, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo em união com a sua igreja, cabeça e corpo, mesma glória, glória dele, glória nossa, vida dele, vida nossa, herança dele, herança nossa, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, ser adornado com glória nos seus santos. E no verso 12, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja adornado com glória em vós e vós nele. Por isso, irmão, levanta-te, resplandece, mostra o teu rosto. Então, no que concerne a profissão de fé geral daqueles que professam o nome do Senhor, infelizmente, declínio espiritual. Mas felizmente, o Senhor é fiel ao seu nome. Ele depositou o seu testemunho sobre a igreja e ele zela e vela pela sua palavra para a cumprir. Por isso ele tem nos chamado, em dias realmente da iminência da sua vinda, geração privilegiada que nós somos, viver esses dias. Por outro lado, quanta responsabilidade de respondermos a esse chamamento do Senhor. Então, essas são as palavras de Isaías, que compõem o tema e a carga geral do nosso encontro nesses dias. Refletida, como falamos, por Paulo no Novo Testamento. Tão nitidamente, tão nítida a relação entre Isaías e Paulo. Agora, o que nós vamos buscar hoje, e aqui entramos particularmente no encargo para a noite, ajude-nos o Senhor, Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, é aqui que vamos, nós vamos buscar ver, irmãos, e extrair lições e princípios espirituais de um cenário preparado para a vinda do Senhor, para a vinda do Messias. Agora, é claro, preparado para a primeira vinda do Messias. Mas penso que nenhum de nós tem dúvida que aquilo que aconteceu relacionado à primeira vinda do Senhor está acontecendo e acontecerá, no que concerne a cenário, como antecedência de sua segunda vinda. Assim como aquilo que foi manifestado na primeira vinda será manifestado na segunda vinda. Claro que em espectros e amplitudes diferentes. Quando nosso Senhor Jesus veio na sua primeira vinda, ele foi manifestado com glória? Sim. João escreveu, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas acontece que aquela glória era velada. Então ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Apenas aqueles que tiveram assistência, a provisão e a ação do soberano Deus, pelo Espírito Santo, puderam ver algo da glória do Filho velado naquela carne. João foi um deles. Nós vimos a sua glória. Pedro foi outro. Tiago foi outro. O Monte da Transfiguração foi um testemunho do quão glorioso esse Filho é. Então o espectro
daquela glória na primeira vinda foi um. O espectro da sua glória na segunda vinda será outro, muito mais amplo. Todo o universo, cada recanto desse universo, sofrerá uma impressão do anel de selar de Deus. Ageu capítulo 2. Zorobabel, que é uma figura de Cristo. Farei de Zorobabel um anel de selar. Cada recanto desse universo, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus, terá uma impressão da glória de Cristo. Louvado seja o seu nome. Então, queridos irmãos, Lucas 1 vai nos apresentar um contexto, um cenário preparado para a vinda do Messias. E nós vamos buscar estudar então um pouco desse cenário. Entre Malaquias e Lucas, nós temos aproximadamente 400 anos. Então, antes de começarmos a ler, capítulo 1 de Lucas, versículo 5, é que nós vamos começar. E nossa carga introdutória para a noite de hoje é falarmos sobre João Batista, o precursor do Messias. E o que tem a ver, quais são as lições espirituais e quais são os princípios espirituais que nos atingem como povo que está sendo preparado para a segunda e gloriosa vinda do Messias. E essa relação é maravilhosa. A primeira vinda do Messias, a segunda vinda do Messias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por um lado, o profeta Elias, nas palavras do nosso Senhor, ele mesmo interpretou, se referindo a João Batista. Porque João Batista então veio no mesmo espírito e poder de Elias. Fazendo o quê? Buscando converter os corações para Deus. Então, ele é Elias. E Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que queriam. Nosso Senhor falou se referindo a João Batista. Mas o texto de Malaquias diz: eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por favor, escute com atenção para você não se perder. Quando nosso Senhor veio na sua primeira vinda, esse não era o grande e terrível dia do Senhor. Já que o Senhor não veio como grande e terrível, o Senhor veio como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele não veio como leão da tribo de Judá, manifestando seu reino e glória. Ele veio como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vim para julgar o mundo, são palavras dele, mas vim para salvá-lo. Essa é a sua primeira vinda, o Redentor. Então nos parece muito claro que a nota de Malaquias se refere à segunda vinda do Senhor. Eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora nós podemos entrar em detalhes sobre esse assunto, ele é longo. Mas nós não entendemos pela Bíblia que esse profeta Elias seja um homem nos dias do fim, mas sim um ministério corporativo. Um ministério coletivo, mas que de tal forma, e quando eu falo de ministério, também não estou referindo a 1, 2, 3 servos do Senhor, não. Estou me referindo a um ministério coletivo, no povo de Deus, de muitos servos e servas do Senhor, que tem tal clareza, nitidez, na leitura de tempos e épocas, com relação à vinda do Senhor, que serão capazes de tocar uma trombeta de Deus nessa geração. Se quisermos dar um nome para essas pessoas, a Bíblia os chama, na carta às igrejas da Ásia, de vencedores. O Senhor estava de fora do lado da igreja de Laodiceia, não arrombou a porta para entrar lá, mas disse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Essa é a nota. Esse ministério dos dias do fim será composto daqueles que realmente têm ouvido a voz do Senhor nessa hora de iminência da sua segunda vinda. E o que eles têm feito com isso? Se alegrado, adorado o Senhor, vivido uma vida secreta e intensa com Ele. Apenas isso? Não. Eles vão tocar uma trombeta. Um ministério plural, tocando uma trombeta. O dia do Senhor se aproxima. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha?
Quando em Números 9, aquela nuvem se movia, e não há dúvida que aquela nuvem é o governo de Deus sobre o seu povo, é claro. A nuvem subia, eles desarmavam as barracas, as tendas e seguiam. A nuvem baixava, eles armavam o tabernáculo e armavam as tendas. A nuvem governava. A nuvem é figura da liderança do Espírito Santo. Muito claro, Números 9. Mas se você continuar lendo, é o mesmo texto, na sequência exata, não há interrupção. Você vai ver aqui, a nuvem era seguida, a nuvem soberana, figura da liderança do Espírito Santo, ela tinha um correspondente no arraial de Israel. 2 trombetas de prata. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então aquelas 2 trombetas no meio do povo representam o quê? Esse ministério profético. Que soam a trombeta baseado no quê? No que eles acham, entendem ou interpretam na sua mente, na sua cabeça, o que acham? Não. Soam a trombeta baseada na liderança da nuvem. Então, quando a nuvem se movia, os trombeteiros entravam em ação. Enquanto a nuvem estava quieta, a trombeta também estava quieta. Mas quando a nuvem se movia, a trombeta tocava. Porque eles respondiam no arraial àquilo que Deus estava fazendo soberanamente, seu governo. Queridos irmãos, é grande essa responsabilidade e ela toca a todos nós, sem exceção. Apenas que em esferas diferentes, até em funções diferentes, mas toca a todos nós. Porque o Senhor tem, por sua graça, nos dado uma medida de impacto no que concerne a esse chamado dos últimos dias. Como nosso irmão leu há pouco, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Escuridão para a terra, trevas para os povos, mas sobre ti se vê resplendente o Senhor. E sua glória se vê sobre ti. Ah, irmãos, que dia será esse? Quando o Senhor rasgar o véu que nos encobre de ver o seu rosto, rosto daquele que ainda que não vimos, amamos. Ainda que não vimos, exultamos com alegria indizível e cheia de glória, como Pedro vai dizer. Que dia, quando ele romperá os céus e mostrará seu rosto, primeiro para nós, e então para toda a terra, consumando seu propósito. Ah, queridos irmãos, que não sejamos contados entre aqueles escarnecedores de 2 Pedro, capítulo 3, que Pedro diz que iriam surgir do meio de vós. Não é do mundo. O mundo não tem nada com isso. É no seio da igreja mesmo. Pessoas que dirão, onde está a promessa da sua vinda? Essas coisas não são bem assim. Desde o princípio da criação, tudo permanece o mesmo. Pedro vai dizer, eles fazem questão de esquecer, então se esquecem deliberadamente. É conveniente para eles. Eles se esquecem, eles põem de lado. Que isso na verdade não é assim, eles estão mentindo. Porque o mundo daquele tempo foi julgado com água. E 8 pessoas foram salvas. E eles deliberadamente esquecem que o mundo daquele tempo foi julgado e sepultado na água. E aí Pedro vai dizer, e este está sendo reservado para o fogo. Elementos abrasados se desfarão. Então esperemos e apressemos a vinda do dia de Deus. Irmãos amados, nós estamos vivendo na iminência desses dias. Então levanta-te, resplandece. Então, vamos ao contexto de Lucas capítulo 1, versículo 5. Vamos iniciar com ele. 400 anos. Silêncio profético. Um silêncio profético é terrível. Eles não tiveram um silêncio sacerdotal. Os sacerdotes continuaram servindo. Mas eles tiveram um silêncio profético. De Malaquias a João Batista. Profeta Malaquias, profeta João Batista. Já que nosso Senhor disse que ele não apenas é um profeta, mas é o maior deles. Ninguém nascido de mulher foi maior que João. Porque esse profeta João Batista é o profeta precursor do Messias.
Então, entre o profeta Malaquias e o profeta João Batista, nós temos 400 anos de silêncio profético. O que aconteceu nesses 400 anos? O cetro se arredou de Judá. Importante, irmãos. Esse texto é tão lindo, o texto que vamos iniciar lendo agora, Lucas 1,5. Nos dias do rei Herodes, assim inicia o verso 5. Veja aí. E tão cheio de detalhes, que nós vamos buscar a ajuda do Senhor para tocarmos em alguns deles, naqueles que o Senhor nos dirigir como nota principal. E você faça o seu estudo exaustivo posteriormente. Porque é um texto tão rico no que concerne ao tempo negro de declínio espiritual, 400 anos, e em particular os 200 últimos, antes da revelação de João Batista e do Messias, quase que concomitantemente. João Batista era 6 meses mais velho que o nosso Senhor Jesus, né? Então são 400 anos de silêncio profético. E nesse silêncio profético, o sacerdócio estava aí, exercendo o seu serviço normalmente. Mas Deus não estava falando com o seu povo. E essa era a grande causa da ruína. Deus se calou. Irmãos, e quando Deus se cala, nós estamos em desastre. A nossa glória e a glória de nosso chamamento é ouvir a Deus. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. O prazer de Deus é falar, mas o que Ele busca? Para que sua voz realmente possa ser ouvida. Corações que ouvem, ouvidos destapados, né? Então nos dias, verso 5 de Lucas 1, nos dias de Herodes, rei da Judéia. Você sabe que essa é uma frase terrível? Se você passar rápido por ela, você não vai ver nada, você só vai ver um dado histórico. Mas ela é uma frase horrível. Sabe por quê? Porque assentado no trono de Judá está um estrangeiro. E não apenas um estrangeiro, mas Herodes. Aquele mesmo que levantou uma oposição quando nosso Senhor Jesus nasceu, logo após, aí, não dá 2 anos após esse relato, menos de 2 anos, ele levanta uma oposição para mandando matar todos os meninos de Belém e arredores, quando, iludido pelos magos, não esteve de volta para receber a notícia que ele tinha pedido. Onde está o rei para que eu também possa ir adorá-lo? Na sua sutileza maligna, não é? Então ele foi enganado pelos magos e decretou que aqueles meninos fossem mortos. Esse é o homem que está com o cetro de Judá nas suas mãos. E essa é a tragédia que reflete os 400 anos de silêncio profético. Ou seja, Judá não tinha o cetro real. Gênesis 49:10, quando Jacó abençoou seus filhos, ele diz assim: o cetro não se arredará de Judá, e nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Shiló. Quem é Shiló? O Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que está acontecendo aqui em Lucas 1,5? O cetro está arredado de Judá. Não há nenhum descendente de Davi no trono. O cetro está na mão de um homem mau, avarento, cruel e assassino de inocentes. Esse é o homem que tem o cetro de Judá nas suas mãos. Ou seja, o reino, na época em que o nosso Senhor Jesus se revelou, inicialmente, João Batista, nossa carga aqui para hoje. Quando João Batista se revelou, o profeta, a voz de Deus, o precursor, que preparou o caminho para o Messias, na sua primeira vinda gloriosa. Quando ele veio, João Batista, o cetro tinha se arredado de Judá. Ou seja, em outras palavras, o reinado não era segundo Deus, muito pelo contrário. O reinado era absolutamente ímpio. Esse é um lado do quadro. O outro lado, vamos seguir. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filho, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Escute uma segunda lição importante aqui. O sacerdócio, não apenas o reinado
não era um reinado segundo Deus, como já explicamos. Herodes é quem estava no trono de Judá. Mas o sacerdócio estava falido. Ou seja, todo o serviço sacerdotal continuava, mas aquele templo não tinha nem arca, nem Urim e Tumim. Quando o anjo vai dar a notícia para Zacarias sobre o nascimento de João Batista, um anjo precisou ser usado. Os irmãos sabem que isso é totalmente atípico. Não é só um detalhe de estudo, irmãos. Tem muita implicação e muito interessante para nós. Deus não falava no seu templo com anjos, usando anjos. Não, nunca. Êxodo 25, quando o Senhor ordena a construção do tabernáculo, ele diz assim: me farão a arca, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então ele descreve a arca, em Êxodo 25 primeiro. Em seguida, o propiciatório, que é a tampa da arca. Lembra-se? Êxodo 25. De cada lado do propiciatório, um querubim, com as faces voltadas, ou de frente um para o outro, e com as faces voltadas para o propiciatório. E escute o que é dito. O Senhor disse: ali, entre os querubins, no propiciatório, ali eu virei a ti e falarei contigo, de entre os querubins sobre o propiciatório. Então, qual era a maneira de Deus falar com quem ele queria falar no seu tempo? Particularmente o sumo sacerdote, Moisés, lá na época do tabernáculo, né? E posteriormente no templo. Qual era a maneira de Deus? A Shekinah, a voz suave de Deus, que saía de cima do propiciatório, de entre os querubins. Ali virei e falarei contigo. Qual era a segunda maneira? O Urim e o Tumim. Luzes e perfeições, significa Urim, Tumim. Luzes e perfeições. Para que o sacerdote, consultando o Urim e Tumim, ele pudesse ter uma direção da vontade de Deus. Essa era a maneira de Deus. Agora, Deus está usando um anjo dentro do templo, porque não há arca, não há Shekinah, não há Urim, não há Tumim, não há nada. Um sacerdócio falido. O serviço continuava, mas nenhuma glória, nenhum falar de Deus, nenhum conhecimento da vontade de Deus, nenhuma direção de Deus. E essa expressão é tão interessante, porque agora uma mulher vai ser usada. Eu acho que você já está tendo uma outra em mente aí, na medida que nós estamos falando. Aqui é Isabel, idosa e estéril. O que isso significa? Não apenas Isabel era uma anciã que amava o Senhor, uma das filhas de Arão, que aguardava a redenção de Israel, como Zacarias, como Simeão, como Ana, que nós estudaremos posteriormente, em outro dia. Aquele grupo pequeno, um remanescente apenas, no meio de milhões de pessoas. Um pequenino remanescente, que a Bíblia descreve assim: aguardavam a redenção de Israel. Que frase, irmãos! E como isso se aplica a nós? Então, aí está Isabel, estéril. Mas a questão não é apenas a esterilidade do útero de Isabel. A questão é que Isabel está refletindo um sacerdócio estéril. Assim como a outra mulher do Velho Testamento, Ana, a mãe de Samuel, estéril. E que subia com seu marido Eucana. Não deixe de ler 1 Samuel, capítulos de 1 a 3, no primeiro livro de Samuel. Ana subia a Silo, todos os anos, com seu marido Eucana. E sabe o que ela via lá? Ela via um sacerdote que não sabia cuidar nem da sua família. Eli. Tinha filhos profanos, execráveis, como diz a Bíblia. E Eli não estava nem aí, e nem os repreendia. Hofni e Finéias, que faziam o que queriam no tabernáculo, em todos os sentidos, inclusive se prostituindo. Esse era o sacerdócio da época de Ana. E é dito que Ana subia ano após ano a Silo. E o que Ana via? Escute isso, irmão. Guarde no seu coração. E ore ao Senhor sobre isso. Ana ganhou uma carga. Porque cada ano que ela subia a Jerusalém com seu marido e via aquele sacerdócio, Eli e os seus filhos, naquele estado, ela percebeu algo. Ela chorava pedindo a Deus um filho. Porque a sua rival, Penina, zombava dela, porque ela não tinha filhos, não é? Uma mulher, podemos dizer, desgraçada, Ana, no contexto em que ela vivia, sem filhos. Mas sabe o que aconteceu com ela? Um dia ela percebeu que não era ela que estava estéril. Me permitam uma expressão, era Deus que estava estéril.
Era a casa de Deus que estava estéril. Era o testemunho do Senhor que estava estéril. Então o que Ana fez? Se não pegamos essa chave aqui, nós entendemos tudo errado. Porque parece que Ana está fazendo uma barganha com Deus. Ela não tem filhos, então ela vai arrumar um jeito de fazer uma barganha com Deus. E ela vai dizer, me dá um filho, Senhor. Se o Senhor me der um filho, então darei o filho para ti. Eu vou dar para ti, mas afinal de contas eu vou ter um filho. Né? Uma barganha. Então não estamos entendendo nada do que aconteceu, porque não foi isso. Ana subindo de ano a ano em Silo e vendo aquela esterilidade do sacerdócio, que não tinha nada a ver com o testemunho do Senhor. Então Ana ganhou uma carga pelo testemunho do Senhor. E então ela ora dizendo, Senhor, se me deres um filho, eu te darei. Quem precisa de um filho não sou eu, é o Senhor. E o que o Senhor fez? Ana clamava por um filho, e Deus carecia de um profeta, Samuel. E então Deus concedeu um filho a Ana, e Ana entregou um profeta ao Senhor. E Samuel foi crescendo no templo, e Samuel ouviu a voz do Senhor. Essa foi a nota que nós colocamos. Se ouvirdes a sua voz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem se abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ana e Samuel ouviram a voz do Senhor. Então Samuel começou a servir o Senhor no templo. E Ana, podemos compor um quadro, claro, hipotético. Ana ficava sentada na sua cadeirinha, tecendo o seu tricôzinho, como diz o texto de Samuel. Porque ela fazia estola sacerdotal para Samuel. E ela devia ficar imaginando que tamanho que estava o seu bebê, a sua criança, que foi entregue a Eli, para aprender a servir. E cada ano que Ana o visitava, ela levava uma roupa um pouco maior. Aprendeu mordomia, serviço, aquele que foi entregue como profeta ao Senhor. A mesma coisa Isabel. Isabel também estéril, porque nessa época o sacerdócio era tão desastroso quanto na época de Ana e Samuel. Então aí está outra anciã estéril. Agora o Senhor vai prover um filho para ela, e agora nós temos uma nota ainda mais alta do que no caso de Samuel. E nós vamos ver por quê. Vamos seguir o texto. Então, duas coisas importantes aqui, não perca. A realeza foi perdida e o sacerdócio estava falido. No cetro de Judá, ou com o cetro de Judá, estava Herodes. E no sacerdócio, esterilidade. Então, Deus intervém. Depois desse silêncio profético, trevas cobriam a terra e escuridão os povos, e Deus intervém. Então é dito assim no verso 8. Ora, Lucas 1:8. Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Vamos parar um pouco aqui. Um sacerdote servia normalmente por uma semana, porque eram turnos de serviço, normalmente uma semana. Mas eles não queimavam o incenso todos os dias. Era algo considerado tão especial, esse queimar incenso, e os turnos de sacerdotes eram tantos. Segundo um erudito, eram 24 turnos de sacerdotes, compostos de vários sacerdotes. Muito grande o número de sacerdotes. Então eles jogavam sortes, como está escrito aí, para que então eles tivessem o privilégio de queimar incenso, não porque era o sacerdote daquela semana, queimando incenso todos os dias, mas lançavam sortes para que cada queima de incenso fosse feita por um sacerdote. Tal era o privilégio, nós vamos ver por quê. Então coube a Zacarias, por sorte, ou lançando sortes, né, queimar incenso no santuário. O que há de importante aqui, e que também nos interessa, contexto histórico. Primeiro, os judeus, ainda hoje, dizem que quando da hora do queimar incenso, é tão privilegiada essa hora, que essa é a hora de, primeiro, orar pela vinda do Messias. Orar pela vinda do Messias. Não se esqueça isso. Segundo,
suplicar o favor de Deus, o que na verdade é quase a mesma coisa. Suplicar o favor de Deus ou a graça de Deus. Agora, quando, e aqui vamos adiantar um pouco, depois vamos ler os versículos. Quando o Senhor envia o seu anjo, Gabriel, e ele fala com Zacarias sobre João Batista, ele diz que o nome desse menino será João. Se Zacarias foi queimar o incenso para rogar pela vinda do Messias, como um judeu que aguardava a redenção de Jerusalém, um remanescente fiel, se ele foi queimar incenso para suplicar o favor de Deus, sabe o que significa João? O favor de Deus. Esse é o significado de João. O nome João. João significa gracioso, ou o favor de Deus. Então, quando o anjo se apresenta nessa hora em que Zacarias queima incenso, ele está dizendo muito claramente: o favor de Deus será gerado. Vocês obterão o favor de Deus. Então é dito, verso 10: e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Os estudiosos dizem que talvez esse dia aqui fosse sábado, porque nos outros dias em que se queimava incenso não havia uma numerosa multidão, toda a multidão do povo, como é descrito aqui. Mas no sábado sim. No sábado estavam lá todos os sacerdotes, estavam lá todos os levitas que tinham parte nesse serviço do santuário, estavam lá homens e mulheres, porque sábado não se trabalhava, não é? No sábado não se trabalhava. Então no sábado havia ali essa multidão. Então eles estavam lá enquanto Zacarias estava fazendo o seu serviço de queimar incenso. Quem sabe orando, como é dito, pela vinda do Messias, suplicando o favor de Deus. Se você quiser uma referência, Malaquias, talvez seja um livro que um dos irmãos vá compartilhar nessa série que teremos até domingo. Malaquias 1:9. Malaquias exorta os sacerdotes. E não nos cabe falar sobre essa exortação, mas um detalhe de Malaquias nessa exortação aos sacerdotes. Ele diz assim: suplicai o favor de Deus, que ele vos envie a sua graça. Mas então ele diz: mas com tais sacrifícios, como Deus pode se agradar de vocês? Porque eles ofereciam aquilo que era rejeitado. Ofereciam o coxo, um animal inadequado para o sacrifício. Aí o Senhor disse: se vocês levarem isso para um rei, para um príncipe, você acha que ele vai ficar feliz? Então por que vocês trazem a mim, o aleijado, o coxo? Não é? Então ele exorta os sacerdotes. Mas veja essa frase, Malaquias 1:9. Suplicai o favor de Deus, que ele vos envie sua graça. Percebe? Então quando os sacerdotes entravam no santuário para queimar incenso, o que eles estão fazendo? Suplicando o favor de Deus, suplicando a sua graça. Favor de Deus é igual a João. Quando Deus trabalha sobre o ventre de Isabel, Ele está enviando o seu favor. O seu favor é a sua voz. O seu favor é o seu profeta. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. É maravilhoso, irmãos. Esses são os dias os quais estamos vivendo. Qual é o favor máximo que Deus pode nos dar? Uma voz no meio de nós, uma voz coletiva, uma voz nos nossos corações, que nos alerte para a iminência da ceia, das bodas do Cordeiro, para que nós possamos nos ataviar. Essa é a voz corporativa que o Senhor levantará antes da vinda do seu amado Filho. Queridos irmãos, nós queremos compor essa voz com tudo que somos, com tudo que temos. Sabe por que essa voz foi anunciada a Zacarias? Não se engane. Zacarias esperava a redenção de Jerusalém. E você espera o quê? A saída do Temer para a entrada de outro presidente? É isso que você espera? O que você espera? Melhoras econômicas? É isso? Prosperidade, paz e saúde? É. Zacarias esperava a vinda do Messias. E Deus o atendeu com a voz que clama no deserto. Quando tudo era trevas, quando tudo era escuridão, Deus enviou João, gracioso, esse é o nome, ou o favor de Deus. Que história maravilhosa. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes
que venha o grande e terrível dia do Senhor. Louvado seja o seu nome. Essa voz fará duas coisas. Duas. Segundo aos Coríntios 2. Aroma de vida para a vida, mas também cheiro de morte para a morte. De novo, essa voz fará duas coisas. Hebreus capítulo 11, versos 6 e 7. Noé anunciou a condenação do mundo, mas se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Porque por um lado Noé anunciava a condenação do mundo, cheiro de morte para a morte, mas por outro lado Noé preparou, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Bendito seja o Senhor. Esses são os dois aspectos da voz. Essa voz vai condenar o mundo, mas essa voz vai ser também, por outro lado, aroma de vida para vida, para aqueles que respondem ao chamado do Senhor. Irmãos, nunca vivemos dias em que essa voz se fez mais necessária, porque nunca vivemos dias como esse que nós estamos vivendo. Em todos os contextos que você quiser olhar, político, religioso, econômico, o próprio contexto de Israel, para qualquer lado que você olhar. Vamos seguir um pouquinho mais. Durante esse tempo, verso 10, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo, como já explicamos, totalmente incomum. Não era assim que Deus falava. Isso já explicamos. Um anjo do Senhor em pé à direita do altar. Essa figura em pé à direita do altar também é uma figura de favor. Isso representa favor. Agora, mais importante aqui é o seguinte. Sabe qual foi a última vez que um anjo falou com um homem? Antes desse evento aí? Quando foi? Foi com outro Zacarias, o profeta, no livro profético de Zacarias. Então fazia 400 anos que um anjo não falava com um homem. Silêncio dos céus. Silêncio profético. Nem um profeta na terra, nem um mensageiro no céu. Horrível. Terrível. Quando Zacarias e a sua querida Isabel, quando Simeão e a preciosa Ana, quando Maria e o seu amado José, os pais de Nosso Senhor e tantos mais, aguardavam a redenção de Israel, ali estava um pequeno remanescente que chorava e orava. Porque olhando ao seu redor, eles nada podiam ver. Por favor, querido irmão, não esqueça isso. Nenhuma folha de esperança, nada eles podiam ver. Mas Zacarias permanecia chorando e orando, queimando incenso, orando pela vinda do Messias e pela redenção de Israel. Das palavras de Malaquias, suplicando que Deus seja gracioso, suplicando o favor de Deus. E que lindo, aí vem João, a voz que estava faltando. 400 anos de céu fechado, 400 anos sem profeta na terra. Sabe, irmãos, que isso é um desastre absoluto? Porque a prosperidade de Israel estava totalmente ligada aos seus profetas. Por isso o Senhor chora sobre Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos os que te são enviados. Ah, amados irmãos, que maravilhosa graça do Senhor ter socorrido o seu povo naquele tempo em que tudo eram trevas. E Zacarias, como dissemos, orava, chorava e suplicava, mas nada via. Mas ele permanecia, até que o anjo foi enviado. E veja então, vamos seguir. Um anjo do Senhor à direita do altar, verso 11. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Sabe por quê? Não é só porque é um anjo, não. Certamente, Zacarias temeu estar fazendo algo errado no seu serviço sacerdotal. Quem sabe na própria queima de incenso. Era tudo muito regrado e metódico. Até aquele incenso tinha a sua composição específica. Então certamente Zacarias deve ter achado que ele ia ser repreendido. Por isso o anjo diz assim, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas. Não estou aqui para te repreender, você não está fazendo nada de errado, não temas, porque a tua oração foi ouvida.
Sabe como Deus responde à oração? Enviando a voz. Enviando a sua voz. Seu João, seu favor. Tua voz foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Aí está ele, o favor de Deus. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. E então, para irmos concluindo por hoje, a partir desse verso 15, escute agora aí, não durma aí na sua cadeira não. 5 características, nós vamos citar dos versos 15 e 17 e por hoje vamos parar. 5 maravilhosas características do que esse João ia significar. Então deixe que o Senhor fale seu coração e você recolha quais são as lições espirituais, quais são os princípios espirituais que nos compete conhecer agora, antes que o nosso Senhor Jesus venha. Então é dito assim de João. Primeiro, ele será grande diante do Senhor. Então vamos explicar isso de maneira muito simples. Por que João é grande? Porque o Senhor ali levantaria um profeta. É por isso que ele é grande diante do Senhor. Porque os lábios do nosso Senhor é que vão dizer: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Irmão, o Senhor não está usando só uma figura de linguagem. Sabe o que ele está querendo dizer? Essas vozes que vocês têm ouvido aí são só caniços. São meninos que tocam flauta uns para os outros e dizem assim: nós tocamos flautas e vocês não dançaram. Isso é essa geração. Mas o que vocês saíram ao deserto para ver? Um caniço agitado pelo vento? Alguém que anda segundo a moda? Alguém que tem uma voz hoje, outra voz amanhã? Alguém inconstante, que não tem sobriedade? Foram ouvir uma flautinha? Em outras palavras, o Senhor está dizendo: não. Vocês foram ouvir uma trombeta no deserto. Voz do que clama no deserto. Então ele vai dizer: vocês foram ouvir um profeta. E digo eu, mais que um profeta. Porque dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Nós já sabemos o porquê. Porque ele é o precursor do Redentor. Quando João profere a sua profecia, está acabado. Aí vem o Messias, o cumprimento de todas as profecias. Por isso João é o maior dos nascidos de mulher. Então, aí está a primeira característica. Será grande diante do Senhor. O que é ser grande diante do Senhor? O que é ser grande diante do Senhor é poder ser sua voz. Isso é ser grande diante do Senhor. Marido, você quer ser grande no seu lar, a sua esposa? Seja a voz do Senhor para ela. Pai, você quer ser grande na sua família diante do Senhor? Seja a voz para os seus filhos. Irmão, irmã, você quer ser grande diante do Senhor no seio da congregação para a honra e glória do nome do Senhor? É óbvio, nós estamos falando de projetos pessoais. Você quer ser? Seja a voz do Senhor. Grande diante do Senhor. Lucas capítulo 3. Passe uma folha, por favor, rapidamente. Olha como começa Lucas capítulo 3. Veja o que significa ser grande diante do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César, terceiro dos Césares. Um homem terrível. No 5º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, agora é o Pôncio Pilatos que é o governador da Judéia, agora o cetro está na mão de Pôncio Pilatos. Herodes é o tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe é tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Libânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes figuras sublimes na relação de Deus com seu povo. São os sumos sacerdotes. Então, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, vírgula. Irmão, aprecie essa frase. Veio a palavra de Deus a João. Não temos uma pergunta aqui? Por que a palavra de Deus não veio a Tibério César? O maior homem na face da terra nesse tempo. Porque esse homem não expressava um reinado segundo Deus. Ele não tinha nada a ver com os interesses do Senhor. Ele não tinha a palavra do Senhor. Um rei ímpio. Um rei segundo
suas próprias perversidades. Por que a palavra do Senhor não veio a Pilatos ou qualquer outro, pelo mesmo motivo? Mas em particular, por que não veio a Anás ou Caifás, os sumos sacerdotes? Porque eles eram ímpios e não tinham nenhuma relação com o Senhor. Para quem veio a palavra do Senhor? Para João. Onde? Não na corte de Tibério César e nem nos alojamentos de Anás e Caifás, o sacerdócio. A palavra de Deus veio a João no deserto. E palavra aí é rema, a palavra viva de Deus, aquilo que eles sequer conheciam. Essa palavra veio a João no deserto. Isso é ser grande diante do Senhor. Então essa é a primeira característica. Vamos resumir, para irmos concluindo. Segunda, voltamos a Lucas capítulo 1, verso 15. Não beberá vinho nem bebida forte. Já temos a segunda característica. Qual é? João seria um nazireu. E aí também não vamos ter tempo para detalhes, e nem precisamos. É só você ler Números 6. Anote aí. Número 6 é o capítulo do nazireado. O que importa nos entendermos aqui de lindo e de importante? Primeiro, a porta principal para o serviço de Deus nos tempos do Velho Testamento se chama sacerdócio. E isso é uma linhagem hereditária. Morre um sacerdote, vem outro sacerdote, um após outro. O livro de Hebreus é tão claro em dizer assim, né? Impedidos pela morte de continuar. Então o sacerdócio, os filhos de Arão, dentre os levitas, a família de Arão, esse é o sacerdócio. Mas o Senhor sabe da falência do homem. Então o que Deus estabelece? Uma porta lateral para o serviço a Ele. A porta principal se chama sacerdócio, os filhos de Arão. A porta lateral se chama nazireado. Nazireado significa qualquer um que quisesse de qualquer tribo, que quisesse se consagrar inteiramente e voluntariamente ao Senhor, poderia fazê-lo pelo voto de nazireu. João Batista foi um nazireu. E um nazireu especial, porque ele foi consagrado ao Senhor e cheio com o Espírito Santo já do ventre materno. Isso é algo impressionante sobre João Batista. Então João Batista era um nazireu. Rapidamente sobre nazireu, o que nos interessa? Escute com atenção. Primeiro, ele não bebia vinho. Número 6. O que isso significa? João Batista e todos os nazireus, em particular João nesse caso, esse tremendo nazireu, precursor do Messias, ele não seria obcecado e absorvido por gozos e prazeres terrenos. Isso significa para o nazireu não beber vinho. Não seria obcecado e absorvido por gozos terrenos. Esse era João. O que João buscava era o gozo do Redentor. Era o gozo do céu. Eu sou voz que clama no deserto. João não disse nem seu nome. Quem é você? Ele não encheu o seu peito e falou: eu sou João Batista, o filho do sacerdote Zacarias, cheio do Espírito Santo desde o ventre, levantado como precursor do Messias. Ele não disse nada disso. Ele nem citou seu nome. E a sua pessoalidade. Ele disse: eu sou uma voz. Voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitar no ermo vereda a nosso Deus. Que maravilha, irmãos. Então, a segunda característica. Nazireu. Vinho não absorvido por gozos e prazeres terrenos. Segunda característica do nazireu. Navalha na cabeça. Não. Deixaria crescer o seu cabelo. Como nós interpretamos isso numa linguagem que nos interessa? Já que o literal para nós não é o nosso caso, né? O que isso significa? 1 Coríntios 11. Paulo fala que o cabelo comprido para o homem é desonra. Então, quando o nazireu não passava navalha sobre sua cabeça, significa que ele renunciou à sua própria honra. É honra para a mulher usar cabelo comprido, mas para o homem é desonra. 1 Coríntios 11. Então, na figura, na linguagem espiritual, significa que o nazireu renunciou sua honra própria. Ele não está ocupado com a sua honra. Ele está ocupado com a honra de outro. 1 Coríntios 4, a partir do verso 9, é uma linda ilustração sobre isso. Parece que Deus pôs a nós apóstolos em último lugar. Somos entregues à morte, vós sois ricos e nós pobres, vós sois nobres e nós desprezíveis, comparando Paulo com os coríntios, né? Aí ele diz assim: até o presente momento não temos morada certa, somos esbofeteados, somos considerados lixo do mundo, escória de todos.
Aí ele vai mostrar as renúncias que ele e os seus companheiros fizeram. Quando injuriados, nós bendizemos. Quando caluniados, nós procuramos conciliação. Paulo está mostrando que eles renunciaram sua honra e sua dignidade pessoal, por causa da honra e da dignidade de Cristo. Calúnias, injúrias, né? Então esse era o nazireu, figurado aí pela navalha, uma renúncia à honra pessoal. A navalha não iria passar na sua cabeça e os seus cabelos iriam crescer. E terceira característica do nazireu, corpo morto. Não poderia tocar um corpo morto. Isso significa que ele deveria se separar de tudo aquilo que poderia contaminar a sua consagração. Seja isso o que fosse. Que significasse morte. Ele não ia andar com um livro de regrinhas. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Espiritualmente falando, claro, na linguagem do Novo Testamento. Todos vós possuís a unção do santo e todos tendes discernimento. Então o nazireu iria não tocar corpo morto. Separado de tudo que poderia contaminar a sua consagração. Isso é muito verdadeiro para nós. Precisamos discernir isso, o significado disso diante do Senhor. 3 características então. Agora, por favor, irmão, abra o livro de Amós. Amós, capítulo 2. Escute esse verso muito interessante. Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2, verso 10. Amós 2:10. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu, figura de Cristo e suas riquezas insondáveis, a terra de Canaã. Agora escute bem, preste atenção no verso 11. Dentre os vossos filhos suscitei profetas. Viu a importância dos profetas para o povo de Deus, em particular naquela geração e naquela aliança? Mas podemos dizer que na nova aliança e na dispensação que vivemos não é diferente. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Dentre os vossos filhos suscitei profetas. Isso é graça, é bênção, é cuidado de Deus. Mas olha a próxima frase. E dentre os vossos jovens nazireus. Irmãos, quando Deus quis mostrar para o seu povo o quanto Ele os amava, e o quanto Ele cuidava deles com o carinho de quem cuida da menina dos seus olhos, Ele usou 2 expressões. Dos vossos filhos eu vos dei profetas, e dos vossos jovens eu vos dei nazireus. Não é maravilhoso? Olha uma lamentação de Jeremias. Por isso João Batista então foi um nazireu, como estamos falando, né? Não beberia vinho nem bebida forte, uma das marcas do nazireu. Escute o livro de Lamentações, capítulo 4, na mesma linha, sobre o nazireu. Também um verso bastante impressionante, porque a tradução Revista Atualizada não traz a palavra literal, que é nazir, a palavra no hebraico, que é nazireu, a palavra para nazireu. A versão Revista Atualizada de Almeida diz assim, Lamentações 4, olha aí. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, verso 7. Os seus príncipes, então aí está a palavra nazir, N-A-Z-I-Y-R, traduzido para o português, transliterado para o português, claro, né? Então, os seus nazireus, é a palavra exata aí, Lamentações 4, 7. Seus nazireus eram mais alvos do que a neve, e mais brancos do que o leite. Isso fala da pureza deles, da separação deles, da consagração deles ao Senhor. Eram mais ruivos de corpo do que os corais, a mesma figura da pureza deles. Tinham a formosura da safira, mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou nos ossos, secou-se como um pau. Ou seja, não há mais vigor de consagração dos nazireus. Então, assim como o povo não tinha os seus profetas, não tinha os seus nazireus. Que linda figura, irmãos. O Espírito Santo colocando profetas e nazireus na mesma escala. Total entrega,
consagração, absorvidos pelos interesses do Senhor, não obcecados pelo mundo, não absorvidos por gozos terrenos, não preocupados com honra pessoal. Guarde esses detalhes, que são as marcas do nazireu. Será que essas são nossas marcas? Nós somos obcecados por gozos terrenos e prazeres terrenos? Sabe o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,17? Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona para o nosso aprazimento. A ideia é, para delas gozarmos as bênçãos que Ele nos dá. Nós não somos estoicos, certo, irmãos? Nós não achamos que nós somos espiritualizados por causa de abstenção de coisas. Os estoicos é que pensavam isso. Mas cuidado. A diferença entre gozarmos as bênçãos que Deus nos dá, 1 Timóteo 6,17, Paulo diz, Ele nos abençoa para o nosso aprazimento. A diferença entre gozarmos as bênçãos que Deus nos dá e não sermos absorvidos por elas é que fará a diferença entre um cristão comum e um nazireu. É isso que fará a diferença. Se nós gozamos das bênçãos que Deus nos dá, sem sermos absorvidos por elas, sem vivermos para elas. Irmãos, e quanta dificuldade, com reverência podemos dizer assim, que Deus tem conosco quando começa a tocar nessas coisas. Prazeres, deleites, bênçãos, que nós agarramos de tal maneira que elas assumem um lugar completamente desproporcional em nossas vidas e abafam a nossa relação com o Senhor. E perdemos o nosso nazireado, porque estamos amando as bênçãos de Deus. Compreende, irmão? E pior ainda no que concerne a prazeres terrenos. Então, lições importantes para nós. Aplicando para o que temos dito. Se essa voz há de ser levantada antes do grande e terrível dia do Senhor, essa voz terá que ser voz de nazireus. Essa voz terá que ser voz daqueles que não são obcecados por gozos terrenos. Do contrário, não são nazireus. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor encontre lugar para trabalhar todos os nossos corações. Todos temos necessidade dessa espevitadeira do Senhor trabalhando em nós, para que sejamos equipados. Terceira característica, já estamos concluindo. Volte lá no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 15. Terceira característica, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Uma frase tão simples, mas ela é tão linda, particularmente para os mais jovens. E aqui, ao invés de tentar explicar essa frase, escutem bem. Você já ouviu algo sobre o Conde Zinzendorf? Conde Zinzendorf era um nobre alemão. Ele acolheu nas suas terras irmãos que estavam sendo perseguidos nas regiões ali do que seria a Tchecoslováquia, a Morávia. E ele acolheu esses irmãos perseguidos nas suas terras. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele escrevia uns bilhetes e jogava pela janela do seu castelo. E orava e dizia: Deus, envie seus anjos para buscar as minhas cartas de amor para ti. Aos 6 anos. Quando ele ainda não tinha 20 anos, ele abriu as portas de suas terras para acolher esses irmãos perseguidos. Numa memorável ceia do Senhor, de março de 1727, Zinzendorf estava ministrando a palavra. Ele nasceu em 1700, então ele tinha 27 anos. Em 1727. E ele estava ministrando a palavra do Senhor num tempo de mesa do Senhor, a esse grupo que ele acolheu de cristãos nas suas terras na Morávia. E esses cristãos eram briguentos. Cada um tinha a sua convicção. Não, isso é assim, dogmático aqui, dogmático ali, dogmático lá. E eles só brigavam. E, nesse balaio de gatos, Zinzendorf, nesse dia, ministrou a palavra do Senhor nessa ceia. Sabe o que aconteceu? Essa ceia do Senhor durou 6 horas. E aqueles irmãos, todos, sem exceção, incluindo as crianças, concluíram aquele tempo com os rostos em terra, clamando pela misericórdia do Senhor sobre as vidas
deles. Escreveram um compromisso, escrito, não apenas verbal, uns com os outros, de que eles iam abandonar todos os seus conflitos e contendas, doutrinárias ou pessoais que fossem. Um livro de aliança. Sabe o que aconteceu ali? O Espírito Santo foi derramado naquela memorável ceia de março de 1727. E aqueles irmãos iniciaram uma reunião de oração, se revezando, que durou 100 anos. E esse avivamento morável foi tão especial para a história da igreja, que nenhum de nós estaria sentado nessas cadeiras se ele não tivesse ocorrido. Nós somos devedores ao que o Espírito Santo fez com aquele pequeno grupo de irmãos briguentos nas terras de Zinzendorf, quando o Espírito Santo foi derramado e levou-os ao arrependimento. Eles enviaram em 100 anos, em 20 anos, mais de 2.000 missionários para todas as terras, de todos os tipos e classes sociais. Para a Groenlândia, para evangelizar esquimós. Para o Caribe, as ilhas que estão sofrendo com esses tufões hoje. Várias delas foram evangelizadas pelos irmãos morávios. Alguns se vendiam como escravos para evangelizar nessas ilhas. Os donos das terras não permitiam que eles fossem para lá, por nada. Não queremos que essa mensagem maldita, chamada evangelho, venha para a minha terra. Não quero isso aqui. Então eles disseram, e você quer um trabalhador gratuito? Sou eu. Eu vou trabalhar para você o resto da minha vida de graça. Ele diz, isso eu quero. Então eles foram para essas terras e evangelizaram ali. O avivamento morável, cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Que encorajamento para nós, em particular para os jovens, irmãos. Entregarem-se sem reservas ao Senhor. O missionário do século passado orou ao Senhor assim, já no final de sua vida. Meu Deus, em Ti não há engano. Em Ti não há engano. Eu nunca terei de me arrepender de ter Te amado tanto. Sem dúvida, irmãos, nós temos, possivelmente teremos muito do que nos arrepender. Mas nunca teremos de nos arrepender de ter amado o Senhor. Cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Que seja um encorajamento, em particular, para os mais jovens. E, quarta característica, já estamos concluindo. Converterá muitos. Verso 16. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Quarta característica. Exatamente o ministério profético de João. É um ministério que chama para Deus. Esse é o ministério profético. Ministério profético não é igual ao ministério de ensino. O ministério de ensino é maravilhoso e super importante na igreja de Deus, claro. O ministério profético tem uma outra característica. Em particular, ele chama para Deus. Por isso, voz do que clama no deserto. A ênfase do ministério profético é arrependei-vos e convertei-vos. Então, esse seria João. E por último, frase final do verso 17. Vamos ver o verso todo. Ele irá adiante dele, adiante de Deus, né, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos. E essa última frase, quinta característica, habilitar para o Senhor um povo preparado. Que impressionante. Paulo reflete umas palavras semelhantes a essas em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 2. Paulo diz assim, eu zelo por vós, os coríntios, com zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura. Esse também foi João. Habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa é a quinta ênfase que nos interessa muito aí. Então pegue, irmãos, essas 5 coisas, medite e ore aos pés do Senhor. Porque são 5 componentes dessa voz final, do que o Senhor busca nessa voz. 5 aspectos do que o Senhor busca nessa voz. E como amanhã não vamos ter tempo de voltar nesse texto, precisamos seguir, vou concluir com uma última ideia. E um dos problemas nossos é concluir.
Grande problema. Mas eu vou concluir com uma última ideia. João Batista, ou Zacarias, ficou mudo quando o anjo falou com ele, certo? Por que ele ficou mudo? Porque ele não creu as palavras do anjo, certo? Agora, veja quem é o nosso Deus e veja os seus tratos com Zacarias. Que maravilhosos tratos de amor e fidelidade. No mesmo peso, os pratos da balança. Amor, fiel. Ele ia fazer algo usando Zacarias, usando Isabel. A sua voz seria gerada ali. Mas também Deus é justo, é firme, disciplina, trata conosco. As duas coisas juntas. Ele não é um Papai Noel do céu. Graças a Deus ele não é. Não é? Então, o que aconteceu? Quando Zacarias não creu, ele ficou mudo. Mas, escute bem, o mesmo castigo, coloquemos assim, ou disciplina, que Deus deu a Zacarias por causa da sua incredulidade, ficar mudo, seria um sinal para Zacarias de que ele iria ser objeto do favor e das promessas de Deus. É maravilhoso o nosso Deus. Para Zacarias ficar mudo é o seu castigo, porque ele não creu. Quando ele diz, como saberei isso? Você vai ter a expressão aí na sua Bíblia. Como saberei isso? Sabe qual é a ideia dessa pergunta de Zacarias? Ela não é simples assim, não. Como eu saberei isso? O que Zacarias está dizendo é assim, você nunca vai conseguir me fazer crer nisso. É o que Zacarias falou para o anjo. Falou, isso é impossível. Mais ou menos como Abraão, olhando para o seu corpo amortecido, olhando para a sua Sara, com 90 anos, e dizendo, não tem jeito de ter filho aqui, de jeito nenhum. Não é? Então, Zacarias disse para o anjo, você não vai me fazer crer nisso nunca. Como eu saberei isso? É uma frase muito leve para traduzir o original. Então, o que acontece? O anjo vai dizer, você vai saber assim, você vai ficar mudo. E por um lado, essa mesma disciplina de você ficar mudo, porque ficando mudo, Zacarias, você vai conseguir pensar melhor, refletir melhor. E isso vai ser um sinal em você de que a minha palavra se cumprirá. Porque se Zacarias teve só um sonho, só uma visão, isso não foi verdadeiro, o que aconteceria? Nada. Mas quando ele tem um toque nele mesmo, e ele fica mudo, então ele sabe que esse anjo é anjo mesmo, e é um mensageiro do Senhor. Quando João diz assim, eu sou velho, expressões que não tivemos tempo de avaliar. Veja aí no texto. Eu sou velho. Por isso que ele disse, você não vai conseguir me fazer crer nisso. Eu sou velho. Sabe como o anjo responde? Leia depois na sua Bíblia. Eu sou Gabriel. Que contraste. João diz, eu sou velho. E o anjo não repreende a ele por isso. Né? O anjo diz, e eu sou Gabriel. Gabriel significa, Deus é poderoso. Eu sou velho. Eu sou Gabriel. E você ficará mudo. Na verdade, Zacarias ficou surdo-mudo. Porque a palavra no grego é a mesma. E como nós sabemos que ele ficou surdo e não apenas mudo? Continue lendo o capítulo 1 e você vai descobrir como. Quando aquelas pessoas tiveram que falar com ele, porque ele também não ouvia, e não só não falava, eles tiveram que falar com ele por acenos. Porque Zacarias também estava surdo. Surdo-mudo. Ou seja, totalmente desligado. Passando os dias da gravidez de Isabel, refletindo sobre o favor de Deus. E a intervenção de Deus, numa hora de trevas absolutas. Irmãos, é isso que o Senhor está procurando nessa voz que prepara o seu caminho nesses dias. Todas essas características. Então vamos terminar aqui, confiando que no mais, nesse texto, se você continuar lendo, estudando, o Senhor continuará falando ao seu coração. Vamos orar para concluir. Senhor, colocamos nas tuas mãos a tua palavra e pedimos ao Senhor que não permita que daquilo que realmente é teu se perca nos nossos corações. Mantém plantada a tua semente em nós, para que frutifique para ti. E nos qualifica, Senhor, nos qualifica nesses dias do fim,
para que nós não sejamos aqueles que esmurram o ar, mas que reduzem o seu corpo à servidão, e tendo pregado a outros, não são desqualificados. Guarda-nos, Senhor. Levanta nessa geração os teus profetas e os teus nazireus, para que o Senhor tenha a tua voz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Alerta-nos, Senhor. Desperta-nos e também consola-nos, encoraja-nos, nós te pedimos. Corrige, disciplina nossas vidas, alinha-nos e ajusta-nos ao teu chamamento em dias tão desafiadores que vivemos. Assim te pedimos, confiados no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém.